Oi, pessoal. Ontem eu estava conversando com uma amiga, Thaís, e aí a gente falando de diversas coisas, e aí ela falou a respeito a gente conversando, né, do dia a dia, da pandemia, e aí ela tocou num assunto que me ficou martelando a minha cabeça, que eu penso todos os dias nesse assunto, e eu gostei muito de ter conversado com ela ontem sobre isso. E aí ela usou uma expressão que diz assim, são as guerras diárias, né? Que a gente vivencia há tanto tempo e que agora, com a pandemia, ela está aflorando, né? As guerras diárias que tantas pessoas individualmente, que tantas famílias, né, diariamente, desde que o mundo é mundo, passam, e que para a maioria da sociedade são guerras invisíveis, né? Porque perpassa a questão da vivência de cada um, né? Às vezes você está atarefado, está no seu mundo, está na sua realidade, mas pessoas diariamente passam fome, vivenciam violência urbana, violência doméstica. E quando a gente conversou ontem, eu fiquei pensando assim, realmente. E aí eu fiquei imaginando, precisou um inimigo, né, microscópico também, né, um inimigo tão feroz quanto esse vírus, para que várias questões bem mais graves, questões sociais, viessem à tona, né? Hoje, essas guerras diárias que há poucos meses atrás não surtiam efeito, né? Não despertavam empatia na maioria dos cidadãos do mundo, mais especificamente do Brasil, porque não chegava na porta deles, né? A fome não chega na porta de quem tem dinheiro, né? A falta de saúde raramente traz as dificuldades diárias para quem tem plano de saúde. Hoje, a pandemia, ela chega na porta de qualquer um, né? Ela traz uma série de questionamentos. E aí eu fiquei pensando assim, são tantas coisas que a gente vivencia, a gente enquanto humanidade, né? São tantas mazelas, são tantos problemas graves, e agora, com a pandemia, né, do novo coronavírus, a gente está parando, talvez, para refletir. Eu, particularmente, convivo com essas guerras diárias, até citei isso para ela, por ser professora, por trabalhar em comunidades tão diferentes. E hoje isso talvez me afeta mais, sabe? Me dói mais. Porque eu sei como é para muitas pessoas. E aí eu lembrei que eu fiz um trabalho durante muito tempo, ainda faço, sobre a questão da seca. E eu sempre bati na tecla de que a seca através da seca, vamos colocar assim, né? Existe toda uma indústria, né? A indústria da seca. As pessoas que vivem da seca, que enriquecem com um problema secular aqui no Brasil, que é a seca, né? Existem registros de seca no Brasil desde o início de sua história, né? A seca no Brasil sempre foi algo muito evidente.
E aí, agora, né, nesse momento, me veio à cabeça, né, a seca afeta muito, muitas pessoas, especificamente, né, aliás, principalmente do Nordeste brasileiro, mas não só do Nordeste brasileiro. Outras regiões também passam por seca, perdendo suas plantações, né, principalmente afetando o agricultor. E aí, pensando nisso, eu lembrei de um cordel que eu escrevi para um projeto na escola e que eu acho ele tão forte assim, sabe? Quando a gente comenta sobre problemas sociais graves que causa, né, milhares de mortos e que geralmente ninguém se importa. Que eu acho que entra dentro dessa citação, né, que a minha amiga fez sobre as guerras diárias, né, de quem não tem o que comer diariamente. Não é de quem não tem o que comer agora, com a pandemia. É de quem não tem o que comer desde sempre. É de quem ora todos os dias a Deus para que chova, porque é dali que vai tirar seu sustento. Então é uma série de questionamentos e me veio à cabeça e eu queria compartilhar um pouquinho, porque geralmente eu faço a leitura de cordéis, dos meus cordéis. Então eu vou ler esse cordel para vocês, que se chama Seca. Diz assim: a seca é assim, tortura para quem vive, desejo de mudança constante. O sol que trégua não dá, felicidade, um sonho distante. Dizem que o sertanejo é antes de tudo um forte. E quem sou eu para negar? Tão forte que aguenta a dureza, de vez em quando, um filho enterrar. No sertão se planta milho, feijão, mandioca e batata. No entanto, quando a chuva castiga, só dor a colheita resgata. A moradia do sertanejo é simples. No fogão a lenha a queimar. Quando a mãe enche o prato dos filhos, agradece a Deus antes de terminar. A estiagem é tão castigante que a família se põe a migrar, encontrar um abrigo seguro, um novo ninho para pousar. Eu queria ter poderes, queria como os anjos estar, para dizer a todos eles que com Deus fossem falar. Ó meu Deus, tem piedade dessa vida dura de sertanejo. Manda chuva que traga fartura, felicidade que há tempos não vejo. E se o Senhor estiver me escutando, sei que triste não há de ficar, pois minha fé é a única certeza que trago no meu caminhar. Do meu sertão não vou sair, sei que aqui é meu lugar. Ao meu padinciço faço um pedido, que nunca deixe faltar um chãozinho de barro batido, onde eu possa me encostar, esticar o corpo na rede e ao céu elevar meu olhar, na certeza de que um dia a chuva o sertão irá me salvar. Eu fiz esse cordel para um projeto, né, da escola sobre seca, sobre o sertão, na verdade, e que eu acho que ele trata de fé, trata de esperança, apesar de tratar também de um tema tão difícil, tão doloroso, que é a seca. E a fome, e a miséria, e a morte que está dentro desse contexto da seca. A seca é considerada, sim, um fenômeno da natureza, né? Mas a gente sabe que há mais de 6.000 anos, né, atrás, muito mais, né, por volta de 5.000 antes de Cristo, você já vai ter evidências do homem driblando os problemas da natureza para melhor viver. Então, é injustificável que em pleno século XXI as sociedades, e a nossa especificamente, né, não tenha encontrado
e já encontrou, claro, meios políticos para combater esse grande vilão que causa tantas mortes todos os anos, há séculos no Brasil. Então eu quis citar só mais um ou mais uma das guerras diárias que a gente convive muito, mas muito antes da pandemia do novo coronavírus. Então eu espero que tenham gostado do cordel. Não é um vídeo tão alegre assim, mas eu acho que é pensativo. É um vídeo que nos leva a refletir um pouco mais sobre tudo que a gente está passando. Até mais!